Fala, Agenda! Um grande abraço para você que acompanha o Esporte Antares, muito bom dia. Olha, se a gente for sintetizar a decisão de ontem entre Atlético Piauiense e Piauí, foi um jogo em que a vontade se sobressaiu sobre a técnica em alguns momentos. Pelo fato de ser uma decisão em que foi muito mais estudada, brigada em algumas vezes e pouco jogada. Como assim, J. Araújo? Eu vou explicar para você. Se você mais viu, quem acompanhou o jogo de domingo entre as duas equipes pela última rodada da Série B, claro que o CAP teve uma ampla maioria, um amplo domínio naquele confronto. Porém, no jogo decisivo, o Piauí estudou as neutralidades para tentar fazer como bloqueasse o Atlético Piauiense em algumas situações. Muita gente se surpreendeu quando o Piauizão Vibrante colocou 3 zagueiros na final. Mas Flávio Araújo tinha uma carta na manga, tinha um álibi para tentar explicar essa situação. Tentar impedir que os lados do Atlético Piauiense fossem muito explorados. Tanto que a gente pouco viu o Felipe Pará, pouco viu o Siloé e muito menos o Wesley Smith. E olha que o Smith ainda se meteu na expulsão ao lado do Guilherme Escuro. Para muitos, exagero. Para outros, vermelho para controlar os ânimos, já que o jogo estava meio intenso, meio pegado no início da partida. Mas é fato em que as duas equipes com um jogador a menos se esperariam um pouco mais de retração defensivamente, ou seja, se expor menos e defender mais. E foi isso que o Piauí, até certo ponto, fez positivamente, se adaptando sem um Guilherme Escuro, mas não perdendo a essência de atacar quando tinha a posse da bola. Aí cabe uma situação de ver como o Jorge Henrique, apesar do limite físico do atleta, até onde deu, tentou fazer isso com a equipe rubranil, tentar abrir espaço para o ataque, apesar da bola pouco chegar nele. Aí veio o segundo tempo, mudanças dos dois lados, todos fizeram as observações, mas aí nada mudou. O 0-0 foi para os pênaltis e aí brilhou a competência do Piauí Esporte Clube. Não desmerecendo as cobranças perdidas do Atlético Piauiense. Tudo bem que o Túlio pegou uma, fez uma grande defesa, mas as outras duas cobranças do Aruá e do João Guilherme foram parar longe do gol e aí com o Piauí ficou tudo mais fácil. O título 3-1, 67 anos depois, volta a levantar a taça da segunda divisão do Campeonato Piauiense. Mas aí, agora fica uma indagação no ar. Como o planejamento do Piauí vai continuar sem Flávio Araújo e o seu staff? É bom explicar porque Flávio Araújo já tinha uma proposta do Maranhão Atlético Clube. Segundo a diretoria rubranil, uma proposta irrecusável e principalmente pesando o fato do bode Gregório Maranhense ter calendário, porque o MAC tem pré-Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil e ainda tem a Série D do Campeonato Brasileiro. Qual técnico não queria jogar um ano todo? E aí acabou pesando por isso e o Flávio teve que deixar o rubranil e vai para o quadricolor, lá do Parque Valério Monteiro, em São Luís. Ao Atlético Piauiense, resta fazer as observações, o planejamento de fato agora para o ano que vem começa. O Austin Luiz deve continuar, não deve, ainda não se sabe. A diretoria do CAP, aos poucos, vai fazer algumas inovações contratuais e depois vai fazer a ponderação sobre quem fica, quem deixa o clube. Alguns jogadores têm propostas do futebol paraibano e do futebol gaúcho para poder deixar a equipe para jogar o futebol nesses dois estados na próxima temporada. Antes de ser injusto, mas precisamos fazer justiça. O Piauizão Vibrante foi campeão com o Flávio Araújo, mas o legado e a espinha dorsal foi deixada por Wallace Lemos. Dos 11 titulares que começaram a decisão, 9 começaram com ele a estreia contra o Comercial, naquele empate em 1-1 no Lindolfo Monteiro. A exceção do Isaldo e de outro jogador que agora me confesso que eu esqueci, do Isaldo e também do Luizão. Isaldo e Luizão, agora sim os zagueiros eu lembrei. Mas os outros 9 titulares, todos estavam com o Wallace Lemos naquela partida. Portanto, o Wallace moldou. Flávio fez com que evoluísse. Alheio a tudo isso, o Piauí leva a Série B e de quebra sai do grupo da morte. É isso mesmo, o grupo B do Campeonato Piauiense vai ter o Piauí Esporte Clube ao lado do Parnaíba, do Oeirense e do 4 de Julho. Enquanto o Atlético Piauiense
vai para o Grupo A, vai enfrentar Altos, River e Fluminense. Agora a FFP vai ganhar um tempo para se organizar, já imaginando o Conselho Arbitral da Primeira Divisão, que a princípio está previsto para 4 de novembro. Mas isso daí a gente vai, com o passar do tempo, imaginar como a FFP vai tentar atrair o torcedor, atrair empresas e atrair imprensa para esse estadual, pelo fato de um detalhe. Como o Grupo A, praticamente todos os jogos serão em Teresina, a FFP vai ter que bater um dobrado para poder definir campo, situação de gramado e tudo isso possa ser organizado, planejado, para que não atrapalhe quando o Piauí vier jogar na capital piauiense no Grupo B. Então, agora a FFP ganha uns dias a mais de descanso, agora pensando nas competições que ainda vão vir, no Sub-11 e no feminino, mas a Série A, dia 4 de novembro, imaginamos uma novidade, quem sabe boa, para a próxima temporada. Comemore, torcedor rubro-anil! Agora, Sidney, eu posso dizer em tom de brincadeira. Eu nasci, cresci, comecei a falar em rádio, comecei na televisão e, enfim, posso dizer que vi e narrei o Piauí Esporte Clube sendo campeão.